bem-vindo à Segunda Impressão, a versão televisiva de um dos principais jornais laboratoriais de Minas. Nessa edição, você conhece com a gente como é o dia a dia de 2 asilos de Belo Horizonte. Na série especial Ciência, tem uma matéria sobre o exercício do bem e do mal. E ainda a reportagem da edição 200 do Jornal Impressão. No Caderno 2, como sempre, as melhores dicas culturais. O Segunda Impressão está no ar. Os principais cuidados com os idosos. O que a família deve observar na hora de contratar os serviços de um asilo e as atividades recreativas que eles oferecem. Nessa reportagem, você conhece um pouco da rotina de 2 instituições de Belo Horizonte. Com a falta de tempo e o cotidiano acelerado, algumas famílias precisam de ajuda para tomar conta de seus idosos, ou até mesmo um lugar mais adequado para colocá-los. E ainda tem aqueles que por algum motivo vivem sozinhos. Uma das soluções seria as casas de acolhimento. Segundo a Instituição de Pesquisa Econômica IPEA, a maioria são filantrópicas, correspondendo a 65,2%. Sendo que as particulares são de 28,2%. Para mostrar essa realidade, visitamos essas casas. Primeiro fomos ao asilo público. A gente passa por muitas dificuldades. Uma delas seria com o próprio recurso humano, né? Que é o dinheiro é fixo todo mês e às vezes não entra na instituição. Às vezes vem outras doações como gêneros alimentícios, materiais de limpeza que a gente consegue, mas o dinheiro para manter o funcionário ali todo mês não. Muita gente entende que, por ser asilo público, a responsabilidade é da prefeitura, por isso não precisam de ajudar. Mas a realidade é outra, e para que não aconteça o fechamento da casa, Sandra tenta driblar a situação com eventos e ações sociais. A gente tem que fazer diversas atividades, como bingo, ação entre amigos, almoço, ou parcerias com próprias empresas, né? Ou diversas campanhas como leite, fralda, para poder manter, e mesmo assim ainda não supre. Ainda no asilo público, deparamos com um momento de recreação, feito por uma funcionária especializada. E o que a senhora mais gosta de fazer aqui? Eu gosto de tudo. Pintura. O que a senhora sente em estar aqui? Eu sinto muito bem. Eu sinto bem, tem bastante gente perto de mim, aí, ó, tá tudo desenhando, tá distraindo. Se eu ficar em casa, eu fico sozinha. Neste asilo particular, não existem dificuldades financeiras, porém o que falta é um auxílio maior de órgãos responsáveis e algumas adaptações menores entre família, instituição e funcionários. A dificuldade que acredito que existe hoje é um apoio dos órgãos de fiscalização, como a promotoria do idoso, a vigilância sanitária. Outra dificuldade no decorrer do tempo que encontramos é funcionários, o tempo todo precisando de treinar funcionários, de administrar o idoso dentro da instituição, para ele estar tendo uma qualidade de vida melhor. Em ambas as casas, a rotina é bem parecida. Na casa privada, as idosas também comentam o que elas mais gostam de fazer. Deus da fisioterapia, atividade de oração e reflexão. Eu gosto de todas as atividades. Conforme o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, o número de pessoas com mais de 60 anos no país deverá crescer muito mais que a média internacional. Enquanto a quantidade de idosos irá duplicar até o ano de 2050, a previsão é que o Brasil triplique. Como a gente vai ter um envelhecimento muito rápido da população, a gente tem muito adulto hoje e menos jovem, a questão da pirâmide demográfica propriamente, a gente deve ter milhões de idosos sem ainda uma assistência adequada nos próximos 20 e 30 anos. Mesmo com o crescimento de idosos no país, ainda existe a difícil decisão das famílias em colocar seus parentes nessas casas e o preconceito em achar que está fazendo o errado. Entretanto, o geriatra mostra o melhor caminho dessa decisão. Existe um grande preconceito com a institucionalização, como se fosse uma coisa quase criminosa, como se fosse uma coisa de abandono da família, o que não necessariamente é verdade. Vocês podem consultar, visitar grandes instituições, tanto públicas quanto privadas, em Belo Horizonte, e vocês vão ter gratas surpresas com serviços que funcionam bem, com atendimento médico, de enfermagem, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, com nutricionista, elaborando cardápios específicos, terapias de música, idosos muito bem adaptados e felizes. Que o exercício é bom para a mente e o corpo, todo mundo já sabe. O que nem todos percebem é que o exercício físico feito sem orientação profissional pode trazer muitos problemas à saúde. Confira as orientações na terceira matéria da série especial Ciência, com a repórter Rayane Santos.
Para aqueles que já descobriram prazer em praticar atividades físicas, nada melhor do que sentir o efeito da endorfina no corpo. Mas para que tudo transcorra da melhor maneira possível e a qualidade de vida seja alcançada, é necessário que se tenha o acompanhamento de um profissional. O educador físico ele consegue orientar melhor o paciente ou o atleta que vai treinar com ele e também ele consegue ampliar a visão de trabalho muscular, ele consegue fazer a recuperação de acordo com o tempo correto e acaba trabalhando em cima daquilo que o paciente ou que o aluno almeja. O educador físico destaca a importância da busca por uma orientação médica. Imprescindível que o atleta principalmente faça exames físicos, para que seja detectada uma patologia, para saber uma limitação. Para quem já sofreu com a ausência deste acompanhamento, não faltam cuidados. Uma vez eu fiquei muito tempo parado e assim que eu voltei para a musculação, deu distensão nos 2 bíceps por excesso de exercício. Assim que eu acabei o treino, fui para casa, fiz minha alimentação. No outro dia de manhã, os meus braços ficaram totalmente rígidos e não esticavam. Eu procuro uma boa orientação de um profissional, procuro fazer sempre alongamentos e principalmente a parte postural. Eu prefiro priorizar a postura e o movimento correto do exercício e ter o descanso necessário entre as séries e pós-treino. Buscando a melhoria ilusória e imediata do corpo, jovens têm procurado cada vez mais cedo a saída em anabolizantes e esteroides. Para conseguirem aumentar o ganho de massa muscular e alcançar o objetivo do corpo perfeito e musculoso. Hoje em dia, com a facilidade da informação, acesso à internet, essas substâncias caíram na graça dos praticantes de atividade física, principalmente adolescentes e mulheres. Muitas vezes, sem saberem que este rápido e enganoso resultado vem acompanhado por vários efeitos colaterais. Falando da mulher, a mulher, primeiro sintoma que você percebe seria o aparecimento de acne, voz grossa, pelos pelo rosto. Já nos homens, essas consequências vai desde a acne, um aumento da agressividade, que já é normal do sexo masculino ser mais agressivo, ginecomastia, alterações hepáticas e alterações renais, perda da libido, dificuldade de ereção e até mesmo a infertilidade. Para comemorar as 200 edições do Jornal Impressão, que está em circulação há 34 anos, foi realizada uma roda de conversa para debater melhorias e comparar o conteúdo de jornais laboratoriais. Alunos envolvidos na discussão de cada pauta e muita animação. Há 34 anos, são assim as reuniões semanais do Jornal Impressão, do UniBH. Essas reuniões de pauta, elas servem muito para a gente não só imaginar o que será o jornal a cada edição, mas também para discutir o jornalismo, discutir o futuro, discutir as possibilidades dessa narrativa tão interessante. Sob orientação dos editores Léo Cunha e Maurício Guilherme, os alunos desenvolvem habilidades de escrita de reportagens, fotografia, edição e diagramação. Isso tudo para garantir que as 4 edições anuais sejam publicadas com excelência. E agora, chegando nos 34 anos, a gente chegou ao número 200, né, que é um número importante e que poucos jornais laboratórios do Brasil chegaram. E para comemorar suas 200 edições, o Impressão reuniu aqui no UniBH alunos, professores, ex-estagiários e representantes de outros jornais laboratoriais de outras instituições para reafirmar a importância do laboratório de jornal impresso para os alunos de comunicação e para a universidade. Na mesa, os editores do jornal Marco da PUC e o Ponto da FUMEC debateram e compartilharam suas experiências. O jornal laboratório é muito importante para o aprendizado, para o aluno, para ele ter experiência, desde a preparação de pauta até o fechamento da edição. É uma escola, né? Ele tem a possibilidade de aprender de tudo um pouco no jornal impresso. O jornal laboratório é sempre uma experiência interessante, como complementação, né, à formação nos cursos de comunicação, porque é a possibilidade de você construir essa experiência do que é produzir, diagramar, planejar, né, acompanhar o processo de produção como um todo do jornal. O aluno William, do 5º período de jornalismo do Uni, é estagiário do Impressão e aproveita para aprender um pouco de tudo. Ele é um dos que mais participou dessa edição comemorativa.
Eu fiz a reportagem pelo Jornal daqui também, junto com o Arley, né? Fizemos uma apuração, uma reportagem de parque, eu produzi o infográfico, nós tivemos um processo também de elaboração de outras ilustrações, onde faltava alguma coisa aí, tinha um bloco que estava vazio, a gente preencheu esse bloco, a gente fazia uma ilustração para poder ajudar. Além da crônica, a crônica também foi uma coisa experimental também de Belo Horizonte. No evento, todos os presentes receberam um exemplar dessa edição especial, que inclui um dossiê em que jornalistas como Jonathan Goldinho relembram os tempos como estagiário do Impressão. Participar do Impressão me trouxe amadurecimento profissional, me trouxe uma experiência de como é conviver com jornalistas, como é construir um jornal. Isso, sem dúvida, é muito útil, inclusive hoje, no exercício da minha profissão. O quadro Você Já Viu, Você Já Leu de hoje traz O Cheiro do Ralo, obra de Lourenço Mutarelli, levada às telas pelo diretor Heitor Dália. E você ainda confere uma resenha do álbum Cavalheiro Solitário, de Gonzaguinha. Você já ouviu? Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior pode ser um nome desconhecido, mas e se eu disser Gonzaguinha? Com certeza você já teve o prazer de escutar a voz desse famoso cantor pernambucano que fez muito sucesso ao compor e cantar lindas melodias. Ele faleceu em 1991, mas deixou um legado marcante. Suas músicas ainda encantam os brasileiros de norte a sul do país. Quem admira a cultura nordestina já deve ter ouvido o CD Cavaleiro Solitário. Gonzaguinha não seguia os padrões gramaticais, por isso é bom desapegar dos preconceitos linguísticos ao ouvi-lo. Era uma vez eu no meio da vida, essa coisa assim, tanto mar, coisa de doce e de sal, essa vida assim, tanto mar, tanto mar. O disco desse ilustre pernambucano reúne 2 shows, um em Belo Horizonte e outro em Brasília. Com apenas 12 faixas, as músicas deixam um gosto de quero mais. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior colocava em suas canções, além de muita poesia, cheiro, gosto e amor. Sempre um mar corizido do verde, mais verde é o anil, mais anil. Quem aprecia uma melodia agradável e letras lindas deve ouvir esse CD. Você já leu e viu? Essa dica cultural em dose dupla. A obra literária O Cheiro do Ralo foi publicada em 2002 e tem como autor o renomado criador de quadrinhos Lourenço Mutarelli. Se engana quem pensa que a obra é rasa por ter sido escrita sem demora. O livro e o filme são intensos e profundos. Contam a história de Lourenço, dono de um antiquário que passa o dia todo recebendo pessoas que querem lucrar com mercadorias velhas. Perto de sua sala há um banheiro, que do ralo sai um cheiro terrível, dando origem ao nome O Cheiro do Ralo. Esse é o que mexeu nesse ralo? Foi eu que mexi no ralo. Leigo é fogo. Se mete a fazer o que não der, quer gastar pouco, aí dá nisso. Eu não gostei do seu tom não, amigão. Eu sou assim mesmo, eu falo o que eu penso. Mas você fala demais pra um leigo. Mas eu não sou leigo. Eu não tô dizendo que você é leigo na arte da merda e do sifão, não. Então no que eu sou leigo? Você é leigo na arte de falar. Para Lourenço, tudo é troca. Seus pertences e até seu próprio pai. Ele sente prazer na infelicidade do outro. O filme foi lançado em 2006, com direção de Heitor Dália e custou apenas R$315 mil. O longa é tão bem contado quanto o livro, mas para quem se interessou pelos dois, é preferível que comece pelas páginas e depois sente-se na poltrona para curtir o filme. Você não pode perder essa história. O Segunda Impressão fica por aqui. Outras informações você acompanha na página da UniBH TV. Tchau, tchau!